A história do nosso planeta é cheia de mistérios incríveis. Quanto mais pesquisamos, mais mistérios descobrimos. E apesar do fato de que arqueólogos e cientistas trabalham duro para descobrir tudo, sabemos muito pouco sobre o nosso passado. Como o autor de best-seller Graham Hancock disse, somos uma espécie de amnésia. Prova disso são as inúmeras descobertas que foram feitas ao longo dos anos que questionam nossas crenças, os 4 fundamentos da sociedade e as capacidades das civilizações antigas. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora 4 descobertas mais misteriosas feitas até hoje no planeta. Sacsayhuaman. Os Incas construíram um imenso império onde se hoje localiza a América do Sul. A área do império está quase totalmente inserida na região da Cordilheira dos Andes, mas há evidências arqueológicas de que os Incas mantiveram estreitas relações com outros povos que habitavam a região amazônica. Em ambas as regiões foi necessária a construção de fortalezas, já que nem sempre havia um contato diplomático entre os diversos povos. As fortalezas indicam o caráter belicoso do Império Inca, que submeteu muitos povos a seu domínio. As fortalezas serviam para garantir as defesas de regiões das cidades. Uma das fortalezas cuja construção ainda está de pé encontra-se nos arredores de Cusco, no Peru. A cidade foi capital do Império Inca e próxima a ela está a fortaleza de Sacsayhuaman, construída de forma a representar a cabeça de um puma. Não se sabe com precisão a origem da construção. Há várias versões possíveis de serem lançadas, como a construção milenar da fortaleza, sendo que os Incas apenas se apropriaram dela fazendo algumas alterações. Outra possibilidade é a de que foram os próprios Incas os construtores. Em Sacsayhuaman, como em outras fortalezas e construções incas, o que se destacou foi o corte das pedras utilizados nos muros. São imensos blocos de pedras, cortados perfeitamente e encaixados com exímia precisão. A dúvida dos pesquisadores é sobre a técnica utilizada para realizar o corte nas pedras que garantiu o encaixe perfeito e se também foi utilizado algum material para uni-las. Existem a possibilidade de terem utilizado para o corte pedras mais resistentes que as que compunham as paredes. Em relação à união dos grandes blocos de pedra, pode ter sido utilizado algum tipo de minério de ferro fundido, indicando técnicas que possivelmente se perderam após a chegada dos conquistadores espanhóis. O Portão do Sol. Este antigo portal foi criado de um único bloco, andesite, pesando aproximadamente 10 toneladas. Alguns autores argumentaram que ele remonta a cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Localizado nas proximidades de um dos mais maravilhosos lagos da Terra, o Lago Titicaca, o Portão do Sol foi construído há milhares de anos por uma cultura antiga que habita a Bolívia moderna, no sítio arqueológico de Tiahuanaco. Desde que os exploradores europeus tropeçaram pela enorme beleza, arqueólogos, historiadores e turistas ficaram confusos com o Portão do Sol. Entre os especialistas, é conhecido como um dos melhores exemplos do grau de perfeição que a sua cultura de construção atingiu, tanto para a arte como para o simbolismo. A maioria dos especialistas concorda que este portal foi criado a partir de um único bloco andesite, pesando aproximadamente 10 toneladas e tem aproximadamente 9,8 pés, 3,3 metros de altura e 4,0 metros de largura. O Portão do Sol tem representações curiosas em sua superfície, mas o mais reconhecido é o de Viracocha, que é o retrato rodeado por criaturas aladas que se ajoelham diante dele. Existem 32 efígies com rostos humanos e 16 com cabeças de condores. Viracocha é a grande divindade criadora da mitologia pré-inca e inca na região andina da América do Sul. Segundo a lenda, Viracocha subiu do lago Titicaca durante o tempo da escuridão para produzir luz e criou a lua, do sol e as estrelas. Curiosamente, essa antiga divindade diz ter criado a humanidade ao respirar em pedras, mas sua primeira criação era gigante sem cérebro que desagradavam. Então ele o destruiu com uma inundação e fez um novo, melhor, de pedras menores. A porta nunca foi concluída, pois os especialistas encontraram várias figuras inacabadas, como se os escultores tivessem deixado para trás uma das suas mais magníficas estruturas. A Porta do Sol tem em sua parte superior direita uma fenda que divide a pedra em duas. Acredita-se que tenha sido atingido por raios, mas essa teoria não pode ser verificada, porque não há marcas de queimadura na pedra ou dentro dela. Se olharmos algumas das lendas que mencionam gigantes, a porta foi quebrada quando foi jogada no chão, quebrando o Portão do Sol em dois. Isso continua sendo um mistério para os arqueólogos. As Cavernas de Long Isle. As cavernas de Long Isle foram descobertas em 1992.
são uma série de grandes cavernas artificiais localizadas na província de Zhejiang, na China. Até agora, foram encontradas 24 cavernas, todas esculpidas artificialmente. Ninguém sabe quem as construiu, embora a escavação global tenha envolvido quase 1 milhão de metros cúbicos de pedra. E não existe registro histórico nem evidência desse trabalho. A sua origem é um mistério completo. Atualmente não existe explicação para sua existência. Elas representam uma das maiores escavações subterrâneas dos tempos antigos. Elas são consideradas pelos chineses como a 9ª maravilha do mundo antigo. Em junho de 1992, um aldeão chamado Huanai decidiu bombear a água de uma das cavernas conhecidas localmente, revelando a primeira de muitas cavernas artificiais da região. Após 17 dias de bombeamento, foi removida uma quantidade suficiente de água para revelar a caverna, incluindo várias estelas esculpidas, confirmando assim a ideia de que não eram reservatórios naturais, mas sim artificiais. O piso da gruta ocupa mais de 2.000 metros quadrados, com o ponto mais alto da caverna sendo superior a 30 metros. As 4 estrelas da caverna são distribuídas simetricamente. Após essa descoberta, ele continuou a bombear a água das outras 4 cavernas e descobriu que todas elas apresentavam as mesmas marcas nas paredes e no teto. Cada uma das cavernas está coberta do chão ao teto por linhas paralelas que foram cinzeladas praticamente em todas as superfícies. O efeito é um padrão uniforme em todas as cavernas, o que exigiria mão de obra imensa e horas sem fim para executar esse trabalho. A estimativa aproximada da carga de trabalho envolvida na construção dessas 5 cavernas é impressionante. 4 cavernas cobrem uma superfície média de piso de 1.200 metros quadrados, de modo que cada uma das cavernas deve ter envolvido escavações de 36.000 metros cúbicos de pedra. Como atualmente é conhecido um total de pelo menos 24 dessas cavernas encontradas, a escavação total seria de 900.000 metros cúbicos. Dizem que entre elas estão 7 cavernas, cujo padrão de distribuição se assemelha aos das 7 estrelas da Ursa Maior, uma faca enorme descoberta debaixo d'água. Não há muita informação sobre essa imagem misteriosa. Vemos uma faca enorme, presa por 3 mergulhadores em algum lugar no oceano da Terra. A imagem tem sido amplamente compartilhada entre as pessoas nas redes sociais, e muitos consideram que é evidentemente antes da história escrita. Talvez, dezenas de milhares de anos atrás, os gigantes caminharam.